Olá, aqui é a professora Vânia Rabelo. Aula de matemática para o 7º ano A. Alunos, essa aqui é a nossa primeira aula do 4º bimestre, tá? Então, o que a gente vai estudar no 4º bimestre? A gente vai ver no 4º bimestre a unidade 7. A gente vai estudar razão, proporção e regra de 3. Então, antes de começar a nossa aula, fecha aqui o coração da prof. Fechou? Saudades. Ok. E dê uma congelada no vídeo. Vai lá pegar o material, traz o livro, traz o caderno, traz um lápis para fazer umas anotações, tá bom? Então, abram seus livros na página 200. Página 200, razão. Página 202, razão. Bem, antes da gente ler tudo que o livro nos traz, ele traz alguns exemplos até nós chegarmos ao entendimento da razão. A professora Vânia vai fazer um esqueminha que a gente vai, aprender rapidinho. Vamos lá? Então, vamos nós. O que é a razão no estudo da matemática? A razão nada mais é que o quociente entre dois números. Ok? Então, nós temos uma situação A dividida por uma situação B. Essa divisão no estudo da razão é, na maioria das vezes, representada por uma fração. Quando a gente estuda a fração, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. Mas quando a gente estuda a fração dentro de uma razão entre números, o número de cima nós chamamos de antecedente e o número de baixo consequente. E como qualquer fração, ou seja, como qualquer divisão, o número de valor para B vai ser sempre diferente de 0. Ok? Então, vamos nós. Gente, olha aqui a razão entre dois números. A razão de 30 e 20. Qual é a razão desses números? É o quociente entre eles. 30 dividido por 20. Ai, prof, como é que eu vou dividir 30 por 20? Gente, na razão, você pode dar esse resultado, ou seja, a razão entre esses dois números, simplesmente dando a fração irredutível dessa fração pedida. Então, qual é a forma irredutível dessa fração? É só eu dividir numerador e denominador pelo mesmo número até pegar a menor representação dessa fração. Então, vamos nós. O número antecedente é par, o consequente é par, então eu começo a dividir por 2, que o meu aluno acha mais fácil. E realmente é, né? Porque o que é dividir por 2? É pegar a metade. Qual é a metade de 30? 15. Qual é a metade de 20? 10. Ficou 15 e 10. Ainda dá para eu dividir? Dá. Agora, só não dá para dividir por 2, que é o 15, é ímpar. Mas dá para eu dividir por 5, dá para eu dividir por 5. E vai ser o quê? 3 e 2, gente. 3 e 2 é a razão entre 30 e 20. Isso é razão. É isso que a gente vai estudar aí no nosso livro. Agora, aqui eu elaborei aqui um exemplo. A professora Vânia fez uma prova de 10 questões. E o aluno X acertou 6. Se ele acertou 6, ele errou quantas? 4. Não é isso? Porque 6 mais 4 dá 10. Aí eu posso fazer a razão dessa questão, eu posso fazer várias situações de razão entre dois valores. Se eu pego questão e acerto, são 2 valores. Se eu pego questão e erro, são 2 valores. Se eu pego acertos e erro, 2 valores. Então, cada vez que eu trabalho 2 valores na forma de quociente, eu vou o quê? Descobrir a razão entre esses 2 números. Então, o primeiro aqui. Qual a razão entre o número de acertos ou o número de questões e o número de acerto? Agora que eu vou explicar para vocês como é que eu vou identificar o antecedente e o consequente. Todas as vezes que se vem na pergunta
A primeira informação, ela é sempre o antecedente. Olha só a pergunta que eu fiz. Qual é a razão entre o número de questões e as questões acertadas, ou seja, o número de acerto? Não perguntei primeiro, não foi o número de questões, então é o antecedente. E os acertos, o consequente. Outra pergunta, qual é a razão entre o número de acertos e o número de questões? Acerto vai ser o antecedente, questões vai ser o consequente. Outra pergunta, qual é a razão entre o número de acertos e o número de erro? Acerto vai ser o consequente, o antecedente, e erros vai ser o consequente. Gente, aqui eu já dei a razão dos números? Não, eu simplesmente identifiquei de quais números eu quero a razão. E o que é a razão? É essa representação na sua forma irredutível. 10 e 6, se eu dividir por 2, dá 5 e 3. Essa é a razão desses dois números. Agora a situação é essa. Qual é a razão desses dois números? 3 e 5. Com essa situação, qual é a razão desses dois números? 3 e 2. Então, o que é a razão entre dois valores? É o quociente na sua forma irredutível, ok? Então, no estudo da razão, nós temos que identificar o antecedente e o consequente. O antecedente é o que vem a primeira informação da questão, e o consequente é a próxima informação referente aos números que eu quero obter a sua razão. Gente, a razão, ela tem as suas formas de serem representadas. Eu posso representar uma razão desse jeitinho que eu acabei fazendo aqui o exemplo para vocês, representada por uma fração. Não foi isso que eu dei agorinha? Eu dei o exemplo de 30 sobre 20. Razão na forma de fração. Agora, 0,5. Eu posso transformar isso aqui numa razão. Uma razão resultante de um número em forma decimal. E eu posso também pegar um número na sua forma percentual e identificar a razão desses números. Olha só, qual a razão desses dois números? 3 e 2. Qual a razão desse número decimal? Se é um número decimal, é o quê? O numerador vai ser ele sem a vírgula, que é quanto? 5. Embaixo, o número 1. Quantos números tem depois da vírgula? Um número, então o 0 está aqui. Dois números na sua forma decimal. E aqui eu tenho o quê? 30%. 30 por 100. Está aqui a razão, a razão de dois valores, a razão de dois valores e a razão de dois valores. Então, a razão, ela pode ser representada num problema qualquer na sua forma de fração, na forma decimal ou na forma centesimal, ou seja, por cento. Agora a gente vai ver, a professora Vânia fez um resumo de tudo que está lá no nosso livro. Agora a gente vai abrir o livro e acompanhar os exemplos do livro. Vamos lá, página 202. Vamos nós. Exemplo 1, na página 202. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está num dia bom, muito bom. Para comparar o número de saques com o número de acerto que Cláudia deu, a gente pode representar desse jeito, ó, através de uma fração. Número de acertos 9, no total de saque 10. Gente, está aqui a razão. Tem por onde reduzir essa fração ou não? Então ela já é a razão dessas duas situações, tentativas e acertos. Exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses dois números.
Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Gente, olha só, dividindo o número de candidatos. A primeira informação é quem? O antecedente. Número de candidatos, 240. Dividido pelo número de vagas. Número de vagas, 120. 240 e 120. Reduzindo a fração, basta dividir pelo mesmo número. 240 dividido por 120, 2. E 120 dividido por 120, 1. Ou seja, dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre os números de candidato e o número de vaga é de 2 para 1. Agora, dividindo o número de vagas, agora quem vai ser o antecedente? O número de vagas e o consequente pelo número de candidatos. Vagas e candidatos. Deu o quê? 1 sobre 2, ou seja, 1 para 2. Dizemos que o número de vagas a 2 candidatos e ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 1 para 2. E olha aqui o que a professora Vânia explicou. Sendo A e B 2 números racionais com B diferente de 0, denomina-se razão entre A e B. Chamamos também de razão de A para B o quociente A, B ou A dividido por B. A razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. E aqui eu tenho os termos da razão, que eu expliquei para vocês, que são o antecedente e o consequente. Antecedente e consequente. Próxima página traz também 2 novas situações, onde você vai aplicar, identificar o antecedente e o consequente dentro de cada uma das situações. Depois vocês deem uma lida. A razão entre 2 grandezas da mesma espécie é o quociente dos números que exprimem suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Outra coisa que eu falei também no nosso resumo, que eu acabei falando foi tudo, foi o quê? A razão é escrita na forma decimal, tá aqui, quando o denominador é 10. E a razão é escrita na forma percentual, quando o denominador é 100, que é a mesma coisa que por cento. Então, vocês deem uma lida, né? Aqui na forma decimal nós temos 2 exemplos, e na forma centésima percentual também temos 2 exemplos, tá? Então, façam a leitura, espero que vocês tenham entendido a minha explicação e aguardo vocês para as nossas aulas sincronas, tá? Um beijo, até a próxima!